Foi no almoço no restaurante Victa, na Douro Marina, em Gaia, que conhecemos melhor o projeto da revista de vinhos, com o diretor Luís Ramos Lopes. À mesa, 2 vinhos emblemáticos. O dia estava frio, mas o sol e o azul do céu convidavam a um passeio à beira-rio. Neste caso, já na foz do Rio Douro. Luís Ramos Lopes é jornalista de formação. A sua paixão pelo vinho fez-o deixar a pequena editora onde trabalhava e lançar uma revista dedicada aos néctares que tanto apreciava. Estávamos em dezembro de 1989. Foi para nos falar dos 25 anos da revista de vinhos que convidámos Luís para um almoço, no restaurante Victa, na Douro Marina, em Vila Nova de Gaia. Boa tarde. À nossa espera estava Heitor de Melo, o responsável por este projeto arrojado que abriu em setembro de 2014. O restaurante Victa fica num edifício envidraçado com vista para o rio, decorado pelo designer Paulo Lobo. No andar de baixo funciona um bar, em cima a sala de refeições. É aqui que irá decorrer a nossa conversa. A revista de vinhos é uma publicação mensal de referência no setor dos vinhos e da gastronomia. É talvez a revista com maior notoriedade no mercado nacional. Para este momento, Luís escolheu um vinho especial. O Esporão tem aqui a curiosidade de ser uma marca anterior à revista de vinhos. A revista de vinhos nasceu em dezembro de 89, o Esporão nasceu em 85. Este é um 2009, mas eu tenho lá em casa 2003, 2001, estão fantásticos, aguentam muito, muito bem. O Esporão Reserva Branco é um dos produtos emblemáticos do Esporão. Para mim é um vinho que eu gosto muito porque tem a característica de evoluir muito bem. Eu gosto de brancos com alguma idade. E o Esporão Reserva é um branco que envelhece magnificamente. A base é Anton Vaz, sempre. Depois tem arinto para lhe dar alguma acidez e frescura. E também um pouco de roupeiro, que é a casta tradicional do Alentejo e com uma grande pujança aromática também. A acidez dá-lhe a longevidade que de facto é impressionante. Mesmo no aspecto dos brancos, o Alentejo é uma região a nível do melhor que existe em Portugal. E com castas fantásticas, como é o caso do Anton Vaz, e sobretudo arinto, que é uma casta muito polivalente que dá frescura a todas as outras. É uma casta de blend maravilhosa. Para mim, talvez a casta mais útil que é em Portugal, porque funciona como tempero de todas as outras e dá-lhes uma acidez, uma frescura a outras castas, funciona como o sal e a pimenta num cozinhado. Para acompanhar, foi-nos servido provolone com chouriço de porco preto e doce de abóbora, um dos vários pratos da responsabilidade do chefe Nuno Maia. O Esporão Reserva Branco é um vinho com alguma concentração, um vinho sólido, um vinho com vigor e com uma acidez fantástica, é isso que lhe dá longevidade. E ao contrário do que muitas vezes pensamos, normalmente eu diria que para 90% dos queijos portugueses e sobretudo os queijos chamados amanteigados, não é o caso, que não é um queijo português, é um provolone, mas é um queijo que derreteu aqui assim no prato, eu diria que para a grande maioria deste tipo de queijos, um vinho branco vai muitíssimo melhor do que um tinto, porque o ácido lático destes queijos mais amanteigados normalmente complica-se com os taninos do vinho tinto e um vinho tinto fica mais adstringente, mais duro, mais difícil. Enquanto que um vinho como este, cremoso e com acidez, harmoniza muito bem e conjuga-se perfeitamente com o queijo, ou seja, o vinho não se sobrepõe ao queijo, nem o queijo se sobrepõe ao vinho. Este é também um pouco do trabalho da revista de vinhos. Provar, avaliar e dar opinião. Em 25 anos, muito mudou. Luís acredita que a publicação influenciou e influencia o comportamento de muitas dezenas de milhares de consumidores. Mudou tudo. Eu penso que aqui houve uma conjugação de fatores. A revista de vinhos nasceu no ano certo, porque, vejamos, nessa altura Portugal já tinha recebido uma boa parte dos chamados fundos comunitários que permitiu renovar vinhas e adegas a partir dessa altura. É também um momento em que as novas regiões do vinho são demarcadas. E nestas novas inclui-se o Douro, por exemplo, porque até essa data o Douro era vinho do Porto, portanto era pouco mais do que isso. É claro que havia, obviamente, o Barca Velha, o Reserva Ferreirinha, o Quinta do Couto, o Pacheco, etc. Mas eram muito poucos, era um pequeno nicho. O Douro nasceu a partir daí. Portanto, o Douro, o Alentejo, o Tejo, a Bairrada já vem anteriormente, tal como o Dão, mas há um conjunto, a Península de Setúbal, que nascem a partir daí como regiões. Depois, começa a haver mais dinheiro, que é importante. Ou seja, o consumidor viu-se com mais folga para investir em prazeres. Entre eles, obviamente, o vinho, porque até aí o vinho era um bem alimentar. Eu gosto de pensar que a revista de vinhos terá contribuído também um pouco para isto tudo, quer para estimular os produtores a fazer melhor, quer para estimular os consumidores a ser mais exigentes. Neste momento, a revista de vinhos existe também em formato digital. A publicação é, ao mesmo tempo, responsável por organizar eventos.
Para este ano está programada a entrada no mercado angolano. Enquanto a conversa decorria, era aberto e decantado o vinho tinto, o Luís Pato, Vinha Barrosa 2005. É um Bairrada de 2005, portanto com 10 anos. Tal como o branco que eu trouxe do Alentejo, o Esporão, procurei trazer um produtor que já existisse antes da revista de vinhos nascer em 89. Portanto, o Luís Pato começou a fazer os seus primeiros vinhos no início dos anos 80. É um produtor emblemático da Bairrada, foi ele que colocou a Bairrada no mapa. Ao contrário do Alentejo, que é a região mais apreciada pelos portugueses, a Bairrada é das menos focadas, digamos assim, das menos conhecidas. Foi também mais uma razão adicional para eu trazer este vinho aqui. É o vinho de Baga, que é a uva tinta tradicional da região, que dá uma tremenda longevidade aos vinhos e muito, muito caráter. Alguns dos vinhos tintos mais longevos, que duram mais tempo na garrafeira, são vinhos de Baga. Eu não gosto de vinhos novos, ou melhor, eu provo vinhos novos, posso provar vinhos acabados de fermentar sem problema algum e classifico-os, mas quando levo para a mesa um vinho para beber, para me dar prazer, tem que ser um vinho com alguma idade. E alguma idade num grande tinto significa no mínimo 10 anos. Portanto, este acho que é um grande, grande vinho, 2005, uma vindima quente, mas que na Bairrada não se nota, num vinho de Baga não se nota. Este vinho tem uma frescura enorme, tem taninos, tem tudo, está aqui para durar mais 20 anos e com grande juventude. E penso que se adequa muito bem ao prato que temos aqui hoje. Na mesa já estava o novilho maturado com esmagada de batata trufada e couve bruxelas. Que é uma carne que tem uma certa gordura, que é isso que lhe dá sabor. Estes veios brancos que a carne tem são veios de gordura que lhe dá este sabor intenso. Precisa de um vinho com alguma alma, tanto com tanino e com acidez. Tanino e acidez são os maiores limpadores de gordura que existem. Este vinho, se fosse muito jovem, eventualmente seria demasiado forte para esta carne. E teríamos de ter uma carne de porco, eventualmente mais gorda até e mais intensa do que este prato. Mas com 10 anos de idade está, para mim, absolutamente perfeito. Os vinhos de Luís Pato têm esta característica, pegam numa casta que é um pouco rústica e transformam-na em vinhos elegantes. Está fantástico. No Victa, tudo é cozinhado a lenha. Neste momento, nós no Victa, eu não me preocupa tanto fazer coisas que sejam extraordinariamente diferentes ou alternativas ou elaboradas. Muito menos me preocupa ter uma cozinha de autor. Não tenho um único vinho que não seja português. Está mais ou menos salpicada das várias regiões, digamos, de Portugal, e foi escolhida um bocado para representar um bocadinho aquilo que em Portugal se faz, e que esteja mais ou menos adaptado à necessidade do meu cliente aqui. E foi com a vista para a marina que brindamos. No copo, um vinho do Porto de uma das mais consagradas casas nacionais, o Nipor. Neste caso, o 10 anos. Estamos em Gaia, Porto, cidade do vinho do Porto. Tivemos um Alentejo e um Bairrada durante o almoço. A melhor maneira de finalizarmos será, obviamente, com o vinho do Porto e de uma casa com largas tradições nesta área. Portanto, aquilo que eu desejo é saúde e sucesso a todos e bons vinhos. À vista dos vinhos. Obrigado.